Olá, estudantes! Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Na aula de hoje, vamos falar sobre o website. Mas antes de começar, vocês já sabem, separe o seu caderno, a sua borracha, o seu lápis, anotações, tá? E não se esqueça de fazer as atividades. Façam atividades no caderno, tirem a foto e mandem lá para o nosso Classroom, ok? Vamos lá? Bom, então na aula de hoje nós vamos trabalhar com a habilidade de compreender o funcionamento e a estrutura de sites, blogs e afim, discriminando seus diversos tipos. O tema da nossa aula é confiabilidade, sua segurança na web. No caderno do aluno, estamos trabalhando a situação de aprendizagem 2, que fala sobre blogs e sites de notícias. Olá, vamos estudar a diferença entre as notícias publicadas em um site e um blog. Conhecer as finalidades de um site, analisando a sua estrutura. Atividade 1. Pesquise na internet diferentes tipos de site, as principais características e as finalidades. Observe também os componentes gráficos presentes nas interfaces e organize as informações na tabela abaixo, apontando características comuns e as que diferem de um site para outro. Bom, antes da gente fazer essa atividade 1, vamos conhecer o que é um website? Vamos conhecer quais são os tipos de website e algumas considerações iniciais? Na próxima aula, nós vamos entender um pouco sobre o layout de um website. O que é importante no layout? Vamos aprender um pouco sobre isso, mas hoje vamos ver o que é um website e quais são os tipos de website. Então, um site é uma coleção de páginas da web. O que é web mesmo, professora? Vamos aqui inaugurar já o nosso dicionário, se é que você já não tem, né? O web significa o nome pelo qual a rede mundial de computadores, que nós chamamos de internet todos os dias, se tornou conhecida a partir de 1991. Então, o web nada mais é do que a rede de computadores que estão ligados a uma internet, ok? Organizadas e localizadas em um servidor da rede. Então, o site é uma coleção de páginas da web, ou seja, que está ligado à internet e é organizada e é localizada, né, em um servidor da rede. O que é um servidor da rede? Servidor é um componente físico, né, físico, ele existe, que nunca é desligado, para que o seu site ou aplicação sempre esteja online. Então, que ele mantenha o seu site online, né? Às vezes a gente brinca assim, esse site está recebendo muita informação, o servidor não vai aguentar. O servidor realmente é um componente físico que está lá ligado para poder manter a hospedagem e manter também funcionando o seu site. Então, o seu provedor de hospedagem é responsável por manter o site no ar e funcionando. E também ele é responsável por proteger de ataques maliciosos, ou seja, para o seu site não ser hackeado e transferir seu conteúdo, texto, imagens e arquivo do servidor até o navegador do visitante. Então, o servidor é um computador físico que nunca fica desligado. Tá? O seu provedor de hospedagem, a gente vai ver mais à frente o que significa isso, ele é responsável por manter o seu site no ar, proteger o seu site no ar, também proteger o funcionamento, manter também o funcionamento e
transferir os conteúdos para o seu navegador, né? Para o seu navegador que o visitante está acessando. Bom? E aqui, mais uma vez, para vocês entenderem o que é um website. O que chamamos de site aqui no Brasil é chamado de website no idioma inglês. Então, para entender o que significa site, vamos dividir suas palavras, web e site. Web significa rede. É o nome dado à rede mundial de computadores. Então, web que a gente escreveu aqui, ó, web é o nome pela qual a rede mundial de computadores e internet se tornou reconhecida, tá? Então, web significa rede, é o nome dado à rede mundial de computadores, também chamada de www. Site significa lugar. Com isso, podemos entender que o website é um lugar na rede. Então, website, ou site, como a gente chama aqui no Brasil, né? Mas o nome certo é website. Ele é um local na rede onde você vai disponibilizar algum conteúdo, onde você vai montar ali um conteúdo para você divulgar alguma coisa. Bom? E como encontrar esse local? Então, vejam bem, eu tenho uma rede, né? E aí eu quero criar um local naquela rede, eu quero ter um espacinho naquela rede ali, aonde eu possa divulgar um produto. Vamos passar aí para o e-commerce, né? Então, eu tenho que divulgar um produto e eu quero um espacinho na rede para que as pessoas possam me achar e eu possa vender meu produto. Esse local chama-se domínio, tá? Então, como encontrar o local na minha rede? Para me encontrar esse local, encontrar esse website ou site, eu preciso de um domínio. E o que é esse domínio? O domínio é o endereço. O endereço, onde está meu site? No nosso caso, aqui, no nosso exemplo aqui, ó, o domínio está aqui, ó. Tá? Nós temos um site, né, na nossa disciplina de biologia, que é o Bio Mais Que Vida. Então, o nosso domínio é do Wixsite, que a gente tem um site que ele é grátis, o domínio dele é grátis, vou falar um pouco sobre isso mais à frente também, mas o nosso domínio é Bio Mais Que Vida. Então, nós temos também um site funcionando e um aplicativo também, bom? Então, recapitulando aqui, o website é o que nós chamamos de site no Brasil, é o quê, gente? É um local aonde eu vou disponibilizar um conteúdo na rede, certo? Para que eu possa achar esse local, eu preciso de um domínio. Então, o domínio é o endereço que o usuário vai colocar lá no seu navegador para que ele consiga achar lá o meu site aqui, nosso exemplo, um site de educação, que é o nosso Bio Mais Que Vida, ou um site de e-commerce, né? Tá bom? Quais são os tipos de site? Nós vamos ver um vídeo, daqui a pouco, bem completo sobre os tipos de site, tá bom? Eu coloquei aqui um resuminho só para a gente poder discutir antes de vocês verem o vídeo, né? Então, os tipos de website, o blog, a gente vai falar um pouco de blog nas próximas aulas, né? Então, você pode criar um blog sobre o assunto que você quiser. Existem muitos blogs hoje em dia, principalmente dos influenciadores digitais, onde eles colocam, né, são coisas pessoais deles, ideias, muitas vezes lugares que eles visitam, né, conteúdos de origem até às vezes muito pessoal, mas que dentro desse blog, então, ele vai criar uma comunidade em torno daquela ideia e muitas vezes eles passam a ser um influenciador digital. Então, nesse blog pessoal, ele também pode divulgar produtos e, assim, ganhar dinheiro, tá? Não estou falando para ninguém aqui amanhã dizer assim, a professora de tecnologia falou para a gente criar um blog para ganhar dinheiro. Não, gente, não estou falando isso não, tá? O que existe, e quem cria esses blogs são influenciadores digitais, são pessoas que têm ou uma aptidão para isso, né, ou tem formação na área de marketing, na área de tecnologia, tá? Então, a coisa não funciona bem assim, não. A gente vai ver que o blog também tem lá
as suas especificações técnicas também de como criar um blog, que layout para blog, né? Toda a parte de divulgação de conteúdo também, e principalmente a criação de conteúdo, que é uma questão muito importante na área de marketing. Bom, então, blog pode ser feito como você quiser, qualquer assunto, né? E site. Site, eles são essenciais para a presença online de um negócio. Então, eu quero abrir um e-commerce, eu preciso ter um site. Aonde eu vou ter o quê? Eu vou ter um domínio, onde os meus clientes vão me localizar, eu posso colocar esse meu domínio em algum site de busca, para a pessoa poder colocar lá o assunto e aparecer o meu site, e a pessoa vai lá, então, entra no meu site, e dentro daquela plataforma ali, eu vou criar diversos mecanismos para poder localizar o produto que ela quer. A gente vai ver isso quando a gente falar sobre layout, né? Como é que eu faço isso, tá bom? Sites institucionais também, que são aqueles sites de divulgação de conteúdo de origem institucional, por exemplo, o governo, né? O governo federal, o governo estadual, tem vários sites que eles divulgam material da gestão, tá bom? Como a gente tem Secretaria de Educação, né? Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, e algumas instituições também, por exemplo, universidades, divulgam o que está sendo de pesquisa, né? O que está acontecendo, como vai ser o seu vestibular, como vai ser o dia da entrada dos alunos novos, entre outras coisas que a gente vai sempre colocar lá, tá bom? Existem também os sites afiliados, que estão ligados, né, a outros sites, por exemplo, o Wix, né, a gente tem vários afiliados aí, a Terra também, sites pessoais com formato de portfólio, algumas pessoas, principalmente profissionais liberais, eles criam sites pessoais. Por quê? Imagina que você é um médico, né, então você quer criar uma forma do seu cliente, né, do seu paciente achar você na web. Então, você pode criar um site, você vai ter que pagar realmente um domínio, você pode até usar um domínio grátis, mas aí fica mais difícil de você manter um layout legal, mas você pode comprar um domínio e você pode criar um site lá com o seu nome e você, a partir dali, divulgar o seu trabalho, o seu local de atendimento, ou até, às vezes, você desenvolver bem um site, você pode até ter como o paciente marcar uma consulta, como marcar um exame direto pelo site, divulgar, às vezes, o resultado, tá? Então, é bem importante isso. Então, o site de portfólio você pode também criar para você mostrar quem você é. Por exemplo, um design gráfico, ele pode criar um site para mostrar o trabalho dele de design gráfico, né? O profissional liberal, como dentista, como médico, engenheiro, né? Alguns professores, eu já vi também criando portfólio também, né? Que apresenta o seu trabalho, como ele divulga, como ele faz toda a questão de aprendizado, tá bom? Mas a gente sempre tem, né, gente? Quebre todas as barreiras geográficas criando seu website. Então, assim, não é a proposta, né, do ensino fundamental que vocês criem um website, tá? Por enquanto, a proposta é que vocês conheçam os tipos de website, vocês conheçam um pouco de layout, mas não para montar um site propriamente dito, né? Mas a gente pode trabalhar aqui na nossa aula de forma colaborativa, né? Algumas opções que a gente pode, no decorrer do curso de tecnologia, até vocês chegarem lá no ano que vem já, né, no ensino médio, já com uma bagagem para a gente conseguir construir, então, um site lá bem legal para vocês, né? De repente, um portfólio, de repente, até um e-commerce, tudo é possível se a gente for começar, né, a entender um pouco sobre isso de forma bem devagar, sem tumulto, chegar lá no ensino médio e tentar entender tudo, o que é um tipo de site, o que é um layout, como é que faz isso, aí a gente vai se embolar todo, não vai dar tempo. Então, a gente começa aqui agora, ver a base, ver como é que funciona, a gente vê um pouco de layout, mostrar um pouco para vocês como a gente trabalha com esse negócio de layout, e aí, no ensino médio, a gente, então, parte para a construção de um belo site cada um, ok? Bom, e aí, mais uma vez aqui, né, o e-commerce, que eu falei para vocês, que é uma venda que ocorre 24 horas por dia. O que é legal do e-commerce, gente? O e-commerce, primeira coisa, você consegue ter um website que alcança o mundo inteiro, né?
Claro que você tem um website em português, você dificilmente vai vender alguma coisa nos Estados Unidos, mas pode ser que você venda, pode ter um brasileiro lá procurando alguma coisa e não saiba o inglês, vai procurar em língua portuguesa. Mas tudo bem, você pode também vender. Mas a questão do website, do e-commerce, é quando você tem a diminuição dos custos. Então, a venda online, hoje em dia, ela tem uma diminuição muito grande de custo para você manter uma loja física, por exemplo, né? A questão do aluguel, a questão da luz, a questão de todos os encargos que tem no Brasil, é bem complicada a questão tributária no Brasil. Então, se você tem uma loja 24 horas, uma loja, um e-commerce, você consegue manter aquela loja aberta o tempo todo, diminuir muitos custos e ter uma abrangência muito grande. É claro que você precisa ter uma visão muito boa de marketing, né? Você precisa divulgar a sua loja dentro de uma rede mundial de computadores. Então, você tem que ter um layout muito bom, tem que divulgar em vários tipos de plataforma, vários tipos de mídia, mas hoje em dia é uma tendência muito grande das lojas virarem tudo e-commerce. Bom, sempre vai ter uma loja física, eu acredito que sim, mas a grande maioria vai para o e-commerce. E acho que todo mundo agora, com a pandemia, acabou descobrindo as vantagens, né, da web, as vantagens de você trabalhar, de você estudar, de você desenvolver conteúdos dentro do ambiente que a web permite para vocês. Então, acho bem importante a gente divulgar, a gente falar um pouco sobre isso também, porque vocês já estão na reta final do ensino fundamental, o ensino médio chegando, né? E aí as opções começam a fluir na cabecinha de vocês. Então, é bom vocês pensarem na tecnologia, é bom vocês pensarem no desenvolvimento da web, bom? Com aí projetos de vida. Bom, como ter um site? Então, eu estou pensando aqui, lá no meu ensino médio, fazer um plano, né, um projeto de vida, que eu vou começar a aprender sobre o que é um site, o que é layout, o que é importante, o que não é. Vou começar a mentalizar meu projeto de vida. Quando chegar no ensino médio, eu vou fazer um maravilhoso website. Eu vou criar lá, eu vou ser um empreendedor, eu vou criar um e-commerce bonitinho lá, né? Vou fazer 18 anos, é claro, e vou criar um e-commerce super 10, tá bom? Então, como ter um site? Primeira coisa, tem que ter um lugar para você hospedar esse site, um terreno, um lugar. E aí, é que eu estou falando do domínio, que é o endereço, né? Então, eu tenho um lugar que eu vou hospedar, tá? E esse lugar a gente pode chamar de terreno, ok? Onde ele vai estar hospedado, eu tenho um domínio. Esse domínio é o endereço para os seus usuários encontrar o seu website. E aí, a partir daí, você vai divulgar aquele domínio, aquele endereço, em diversas mídias para que os usuários, né, os seus clientes, os seus seguidores, né, seja lá o site esteja criando, eles te encontrem na web, tá? Então, como ter um site, tem que ter um domínio. Existem domínios pagos, que aí você mantém aquele domínio, ninguém pode tirar aquele seu domínio, está pago, está registrado, e existem domínios grátis, que você pode usar, por exemplo, para você poder aprender a desenvolver um website, né? Ou quando você não quer gastar dinheiro para manter um domínio, você também mantém o seu website um domínio grátis. Dá para você fazer bastante coisa hoje em dia. Existem várias plataformas de desenvolvedora de sites que você não precisa nem saber linguagens de programação propriamente ditas, são bem intuitivas. E a gente vai trabalhar com alguma delas aí a partir desse ano, no ensino médio, né? E vocês vão aprender bastante coisas legais. Vamos lá. Então, continuando aqui, para vocês entenderem o vídeo, né, o domínio, ou seja, o endereço da web, deve ser um nome marcante. Opa! Um nome marcante, que sentido, professora? Nome marcante que vai identificar quem é você. Né? Então, estou abrindo uma loja de e-commerce para vender pizza. Não vou colocar lá, né, ursinhos carinhosos. Né? Pizza Bom Sabor, por exemplo. Tá? Pizzaria Bom Sabor Pizzaria, já dá, né? Não vou colocar lá ursinhos carinhosos pizza, então tem um nome marcante que vai ligar aquele seu negócio, ou aquele tipo de informação que você quer divulgar,
Por exemplo, o nosso é bio mais que vida. Então, estamos divulgando o quê? Conteúdo de biologia, que é ligado à vida. Então, bio, vida. Mais, muito mais do que a vida. Né? Bio mais que vida. Por que isso? Porque a biologia, ela fala mais do que vida. A gente entende que a biologia consegue explicar, por exemplo, tem característica da nossa célula, existe um livro que fala sobre isso, que ela pode ser usada, por exemplo, em ingestão. Então, biologia, muito mais do que a vida. Nosso site também divulga essas questões de outras visões da biologia dentro, por exemplo, como esse que eu estou falando para vocês, da área de gestão. Tá bom? Então, esse domínio tem que ser marcante, tem que ser fácil de ser memorizado. Hoje em dia, quase ninguém memoriza o nome do website, né? A pessoa salva aqui, né, nos favoritos, ou se não, a pessoa está sempre visitando aquele site, então já aparece lá na sua busca quando ela vai procurar. Mas, geralmente, quando você usa um site, muitas vezes você coloca aqui na barra de favoritos, né? No celular também. Quando você está fazendo um site, né, um domínio, evite o uso de hífens. A gente vai ver isso em layout, né, gente? Caracteres especiais. Então, você colocar uma estrelinha, um bichinho, tipo esse negócio aqui, quer ver? Ó, é horrível isso aqui, ó. Você não consegue saber se tem aquilo ali, né? Eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar as estrelinhas. As estrelinhas, que eu tenho uma raiva de estrelinhas. Todo mundo fazia isso, gente, estrelinhas, tá? Então, ó, isso aqui não rola, né, gente? Confunde o usuário para digitar o seu endereço. Apesar que ele não vai digitar muitas vezes, né? Vai ficar lá na busca para ele encontrar, ou se não, salvar no favorito, tá bom? Mas evita desse tipo de coisa aqui, ó, porque atrapalha o usuário, né? Então, vamos não perder tempo, vamos primeiro entender o que é um website, vamos primeiro entender o que é um layout e, futuramente, vamos fazer um website, ok? Tudo com muita calma, ok, gente? Antes de assistir o nosso vídeo, eu queria falar para vocês mais o que é um layout, tá, gente? Eu falo muito de layout. Ultimamente eu não conseguia nem explicar o que era um layout, porque já era uma palavra tão na minha cabeça, mas layout é um tipo de palavra que usamos para uma infinidade de coisas, mas não paramos para entender o fato, de fato, que ela significa, né? Quando falamos de layout de sites ou websites, a palavra mais certa de falar, gente, é website, tá? Local na web, local na rede, né? Portanto, estamos referindo ao design das páginas. O que é isso? Como você vai organizar o seu conteúdo na sua página. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo, né? Não, eu vou colocar, mas ele não deixou. Tá, eu coloquei aqui, ó, um quadradinho, tá? Quadradinho não, um retângulo, né? Coloquei aqui um retângulo. Aí, o que é o layout? Eu vou organizar o meu conteúdo aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, sumiu, que eu não escrevi nada, né? Vamos lá. Vou colocar aqui web, tá? Só para a gente poder ter uma referência, tá bom? Então, o meu conteúdo, eu vou colocar mais ou menos assim, web. Mas eu não, peraí, não vai dar certo, não. Deixa eu pegar aqui para a gente um exemplo que a gente pode ver melhor. Peraí, vamos lá. A gente vê aqui um site qualquer. A gente vê aqui uma coisa qualquer. Não quero, eu quero só imagem. Aí a gente vê mais ou menos o que é o layout que eu quero dizer para vocês, tá bom? Aqui, vamos pegar esse aqui. Vamos copiar essa imagem aqui. E aí a gente traz aqui essa imagem. Vamos lá. O que eu quero dizer de layout para vocês? Espera aí. Isso, tá? Então, o layout, gente, é como eu vou organizar meu conteúdo, né? Então, aqui, ó, esse site aqui, por exemplo, ele tem aqui o logotipo, né? O log. A gente também pode fazer logotipo em sites aí de graça. A gente faz. Depois eu mostro para vocês também ano que vem, tá? Isso aí. Os times vão fazer. E aqui eu tenho, então, o layout. Como eu vou organizar meu conteúdo? Eu posso colocar uma barra de menu aqui no lado esquerdo. Eu posso colocar aqui em cima. Agora, eu tenho algumas técnicas, né, para desenvolver o layout. Existem algumas técnicas. Não vou chegar aqui e escrever como eu quiser. Não, existe uma técnica que vai ajudar ao meu tipo de... o que eu estou querendo divulgar, né, gente? O que eu quero divulgar. Se é um e-commerce, se é uma página de um portfólio, se é um site institucional,
se é um site para educação. Então, eu vou organizar meu layout aqui. Como é que esse conteúdo vai ser apresentado? Aqui é a primeira página, a pessoa vai enxergar, e aí depois eu vou ter outros lugares associados, falando sobre o que é o site, contatos, que é importante, né? Página que, por exemplo, aqui no caso de educação, uma página que tem as aulas, né, os links das aulas. A gente vai montar um site de tecnologia para isso, né? O pessoal do ensino médio com vocês também vamos começar a pensar nessa história aí, viu? E aí a gente vai montar aqui, tá? Um link lá, o aluno pega lá o seu celular, vai lá, acha lá no nosso site, né, nosso website, onde está o link da aula de, sei lá, vamos lá, fevereiro, estamos em fevereiro, né? Essa aula aqui é em março. Estou gravando dia 25 de fevereiro, mas a aula é para março. Eu quero saber lá a primeira aula de fevereiro. Então, eu vou lá no site, acho a aula de fevereiro. Tem que ser rápido, o cara tem que chegar aqui e enxergar de cara, tá bom? Mas a gente vai falar isso depois. Eu sempre me empolgo quando estou falando de tecnologia, principalmente de website, de marketing, né? Bom, então, tradicionalmente, o layout de um site é a parte do website que não pode ser executada por desenvolvedores de web. Ai, gente, olha, isso aqui seria tão bonito, tão maravilhoso se realmente acontecesse no nosso país, tá bom? Quando você acha uma vaga de tecnologia, é para o cara fazer tudo, tá bom? Então, é para o cara fazer o layout e também o design. Porque no Brasil, assim, não tem vagas específicas para cada área de tecnologia. Eles entendem que o profissional de tecnologia ele tem que ser tá? Multitarefas. Então, a maioria das vagas que você vai encontrar é justamente para a pessoa que tem a habilidade de trabalhar com várias ferramentas da web e várias tecnologias, tá bom? Então, isso não acontece lá fora. Lá fora isso é bem definido, né? Quem é um designer gráfico, quem é um desenvolvedor, mas no Brasil isso não funciona muito bem. Por enquanto, não, tá, gente? A vaga que aparece aí é para tudo, o cara tem que saber isso aí e muito mais. A área de tecnologia tem muita vaga, mas ela também exige muito conhecimento e muita habilidade de estar em todas as áreas do marketing digital, desenvolvimento, design, novas plataformas, trabalhar com a parte de montagem, né, de software, desenvolvimento de software, engenharia de software. Então, está tudo bem misturado e a gente tem uma grande aí área para trabalho, mas não é fácil não, tá bom? Bom, e agora, já falei demais, vamos para o vídeo, que vocês vão adorar, vão amar esse vídeo, porque vocês vão aprender tudo mais um pouquinho sobre o website. Vou voltar aqui a apresentar, né? Eu sempre faço isso para a gente poder ter certeza que vai passar para vocês, senão eu não tenho certeza. Então, vamos lá. Bom vídeo. Estamos aqui para mais uma aula do curso Joomla Empreendedor. Nessa aula, você irá aprender o que é um site e seus principais tipos. O que vou lhe dizer agora vai parecer surpreendente. Muita gente não sabe dizer o que é um site. E olha que não estou falando de pessoas que nunca tiveram contato com o computador, que nunca navegou na web. Estou falando que existem muitas pessoas familiarizadas com a tecnologia da informação e que, embora compreenda o que seja um site, têm dificuldade em conceituá-lo. Outra dificuldade bastante comum é em relação aos vários tipos de sites existentes. Então, nessa aula, vamos aprender o seguinte. O que é um site? Principais tipos de sites. O que é um site? Website, site ou sítio. O que é isso? Site, do inglês, é um substantivo e significa o lugar, o local, o sítio. Sítio, do português, é todo e qualquer lugar ocupado por um determinado corpo. Portanto, a palavra sítio é um sinônimo
de local ou lugar. Logo, um website é um lugar na web, mas não um lugar qualquer. É um lugar em um servidor web, em uma pasta do servidor e que contém uma ou várias páginas web. E essas páginas possuem ligações entre si que permitem navegar entre as mesmas. Agora, já dá para conceituar. O website é um conjunto de páginas web, documentos de hipertexto, armazenadas em uma pasta, ou pasta e subpastas, num servidor web. Principais tipos de sites. Nunca houve na história um período em que os meios de comunicação estivessem tão acessíveis. Na Idade Média, por exemplo, até a escrita era monopolizada. Somente a igreja dominava essa fabulosa ferramenta de comunicação. Com o surgimento de uma nova classe social, burguesia, e um novo modelo político-econômico, capitalismo, foi necessário quebrar esse monopólio e muita gente, além do clero, passou a dominar a escrita-leitura. O surgimento do papel e do tipógrafo possibilitaram que muita gente passasse a ter acesso a livros. Porém, a produção de conteúdo escrito e, principalmente, sua divulgação ainda era restrito a poucos privilegiados. As mudanças sociais e econômicas não param de ocorrer e chegamos ao século XXI com modernos meios de comunicação, televisão, rádio, telefonia e internet, etc. Sendo a internet, de longe, a que mais inclui pessoas, das mais variadas origens. Podemos dizer, literalmente, que o mundo está conectado. Todos querem, de alguma forma, participar, se fazer ouvir, vender, comprar. Enfim, são milhões de possibilidades e combinações diferentes. Para dar suporte aos mais variados anseios, necessidades, de toda essa diversidade, são necessários meios, recursos e plataformas diferentes. Portanto, esses lugares onde as pessoas se encontram na internet, os sites, são também de diferentes tipos. Os principais tipos de sites são sites institucionais, sites midiáticos, sites aplicativos, site de buscas, sites comunitários, redes sociais, portais, e-commerce, lojas virtuais, fóruns de discussão, Wix, compras coletivas e diretórios de sites. Agora, vamos conhecer melhor cada um deles. Sites institucionais. Um site institucional tem como foco a divulgação dos dados mais importantes da empresa ou outra instituição. Quem somos, produtos ou serviços, contato, etc. Por isso, seu layout deve ser enxuto, sem muitos malabarismos. Isso poderia desviar a atenção do usuário. Um site institucional, normalmente, é utilizado por empresas, mas também por instituições sem fins lucrativos. Exemplo, Votorantim. Sites midiáticos. A palavra midiático é um adjetivo e significa inerente à mídia, característica do que está relacionado à mídia.
Portanto, um site midiático é aquele que está relacionado à mídia, informativo e com atualizações frequentes. Diferente do site institucional, o site midiático é mais dinâmico e conta com uma maior interação dos leitores ou usuários. Nessa categoria se encaixa os sites de jornais e revistas, blogs, vlogs, fotologs e todo tipo de blogs que você pensar. Existem alguns casos que um site pode ser classificado em mais de um tipo. Um portal de notícias também é um site midiático. Exemplo, Estadão. Sites aplicativos. Um aplicativo é um programa com o qual uma pessoa pode desempenhar uma tarefa específica. Por exemplo, criar, editar e compartilhar um documento, ou fazer o esboço de um site. Sites aplicativos são sites que disponibilizam um aplicativo online, com o qual é possível realizar uma tarefa específica, como, por exemplo, criar ou editar um documento, ou esboçar um site. Exemplos: Google Docs e Mockups. Sites de buscas. Sites de buscas, ou sites banco de dados, como também são conhecidos, são sites nos quais as pessoas podem fazer pesquisas, buscas por assuntos de seu interesse ou sites específicos e encontrar o que procura mais facilmente. Exemplos: Google, Yahoo e Bing. Sites comunitários. Sites comunitários, ou redes sociais e de relacionamentos, como também são chamados, são sites nos quais as pessoas ou organizações compartilham informações em tempo real. Exemplos: Facebook, Google+, Badu. Portais. Um portal é um site na internet que funciona como centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma série de outros sites ou subsites dentro e também fora do domínio ou subdomínio da empresa gestora do portal. Na sua estrutura mais comum, os portais constam de um motor de busca, um conjunto, por vezes considerável, de áreas subordinadas com conteúdos próprios, uma área de notícias, um ou mais fóruns e outros serviços de geração de comunidades e um diretório, podendo incluir ainda outros tipos de conteúdos. Fonte: Wikipédia. Exemplos: Yahoo, Terra, UOL. E-commerce, também conhecidos como lojas virtuais, são sites para a venda de produtos ou serviços com informações detalhadas sobre os mesmos, botões de compra e carrinho de compras. Exemplos: Livraria Saraiva, Submarino. Fórum de discussão. São sites onde as pessoas interagem entre si, deixando dúvidas ou respondendo a elas, debatendo sobre um assunto específico. Os assuntos são divididos em tópicos e, normalmente, as mensagens são exibidas por data de atualização. Normalmente, os fóruns contam com um ou mais moderadores, encarregados de coordenar as discussões. Exemplos: Portal Xbox e Script Brasil. Wix.
Wikis são sites que permitem que as pessoas criem conteúdos de forma colaborativa. Nesse tipo de site, é fácil criar uma nova página sobre um tema. A edição dessa página é coletiva, sendo possível a qualquer pessoa editá-la. Veja o conceito de wiki em um site do tipo wiki, a Wikipédia. O wiki é a coleção de muitas páginas interligadas e cada uma delas pode ser visitada e editada por qualquer pessoa, o que torna bastante prático a reedição e futuras visitas. Você pode editar esta página clicando no separador no início da página ou no link no fim da página, dependendo do modelo que estiver usando. É isso aí. Por exemplo, esta frase que agora está a ler foi acrescentada por alguém que a editou. O wiki é hoje em dia a forma mais democrática e simples de qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos, contribuir para os conteúdos de uma página web. Exemplo, Wikipédia. Compras coletivas. Site de compras coletivas é um tipo de site que oferece produtos ou serviços com preços promocionais, mas sujeito a um número mínimo de unidades dentro de um prazo pré-estabelecido. Por padrão, os consumidores dispõem de um tempo limite que varia entre 24 a 48 horas após seu lançamento. Caso não atinja o número mínimo de pedidos dentro deste intervalo, a oferta é cancelada. Exemplos: Groupon e Peixe Urbano. Diretório de sites. Diretórios de sites são índices de sites, usualmente organizados por categorias e subcategorias. Tem como finalidade principal permitir ao usuário encontrar rapidamente sites que desejar, buscando por categorias e não por palavras-chave. Os diretórios de sites geralmente possuem uma busca interna, para que usuários possam encontrar sites dentro de seu próprio índice. Diretórios podem ser a nível regional, nacional ou global, e até mesmo especializados em determinado assunto. Open Directory Project ou Yahoo Directory são exemplos de diretórios de sites global. Fonte: Wikipédia. Estamos chegando ao final de mais uma aula, e o momento é de revisão. De tudo que foi dito, gostaria que guardasse o seguinte conceito. Website é um conjunto de páginas web, documentos de hipertexto, armazenadas em uma pasta, ou pasta e subpastas num servidor web. Chegamos ao final. Bom, estou interrompendo aqui, né? A gente vai voltar aqui ao nosso material, nosso conteúdo, tá? Para a gente poder finalizar aqui a nossa aula. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Bom, então, para finalizar a nossa aula, temos aqui 2 atividades para vocês fazerem, né? Atividade número 1, o que é um website. Acabou de falar agora no vídeo, né, gente? Mas se alguém tiver ainda alguma dúvida, lógico que nós temos um material aqui para vocês poderem, copiar, né, gente? E a segunda pergunta, claro que vocês vão estudar todo esse material aqui, com certeza. Qual é a importância de um website, né? Qual a importância de um website? Deixa eu colocar aqui qual a importância de um, né? Tá? Não, é isso que eu quero. Isso. Deixa eu corrigir aqui, que tem um probleminha. Ah, não, ele fez o contrário. Olha, ele fez aqui para mim. Não, é isso que eu quero. Olha que legal.
Ai, não é isso que eu quero. Quero clicar aqui. Isso. De um website. Ele vai atualizar e não vai salvar para mim. Isso é tecnologia, viu, gente? Estão sentindo, né? Isso é a tecnologia. Às vezes não dá certo. Aí eu tenho que fazer de novo. Ai. Outra coisa que vocês vão ter que aprender, viu, gente? Editar, lousa digital, né? Qual é a importância de um website? Então, website é para quê? Gente, para divulgar, né? Divulgar conteúdo de quê? De origem econômica, e-commerce, tudo que ele falou lá, né, gente? Agora há pouco, quem já esqueceu, rever de novo a aula, tá bom? Mas a importância de um website é divulgar conteúdo na rede. Que conteúdos são esses, gente? Pode ser comercial, pode ser conteúdo, por exemplo, do portfólio, pode ser conteúdo institucional, pode ser conteúdo colaborativo, né? A gente viu tudo isso, tá bom? Então, fazer no caderninho, tirar a foto e mandar lá no Classroom, ok? O Classroom já vai ser habilitado hoje, eu acho que hoje é 25, né? Essa gravação vai ser gravada dia 25 de fevereiro, então eu acho que vai ser habilitado hoje já, tá bom? Então, interrompendo aqui, voltando para bater um papinho rápido com vocês, tá bom? Vamos lá. Voltamos! Eu espero que tenham gostado muito dessa aula e que estejam preparados para a próxima aula, que é sobre layout. Assistam novamente essa aula, façam as atividades e até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau!